Amém. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e cada família que os irmãos representam. Queridos, mais uma aula desse tema importante e muito real. Um tema em que a gente precisa estudar, procurar, tirar dúvidas, porque ele é complexo. Ele é complexo, sim. Dependendo do autor, do pastor, da denominação, as interpretações são enormes, são variadas. Mas, com a graça de Deus, nós teremos a sabedoria de compreendê-la. E assim a gente não vai se enganar, pedindo a Deus sabedoria com fé, para a gente poder compreender todas as coisas. Queridos, os irmãos leram ao longo da semana, e ainda tem um texto para hoje, né? O último versículo sobre as trombetas, que se encontra no capítulo 11 de Apocalipse, do verso 15 ao 19, até o 19. Como Deus preparou a consumação dos séculos aqui da Terra. Antes de progredir, eu quero orar para que Deus nos oriente. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor, te pedindo sabedoria e crendo que Tu nos dá a sabedoria para compreendermos os mistérios da Tua Palavra. Que nós possamos compreender também qual é a nossa atitude perante a audição das trombetas, o significado das coisas que acontecem, que aconteceram e que hão de acontecer, a fim de o Senhor nos ver vigilantes e atentos a tudo quanto o Senhor pediu para ficarmos atentos. Senhor, abençoe este estudo. Me unja também, Senhor, porque é uma tarefa prazerosa, porém, ao mesmo tempo, é uma tarefa árdua de procurar a verdade no mundo cheio de interpretações. Cada cabeça uma sentença. E isso, Senhor, acaba muitas vezes prejudicando o nosso entendimento. Porém, Tu és a verdade e Tu nos há, por meio do Teu Santo Espírito, de explicar todas as coisas. Abençoa-nos neste momento, eu te peço mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Amados, saibam o seguinte: as trombetas, os selos, as vozes, as taças falam da mesma coisa, de forma paralela. O que eu quero dizer? Embora os selos estejam no capítulo 6 e as trombetas agora no capítulo 8, 9 e 11, não significa que primeiro houve o rompimento dos selos e depois houve a trombeta. Os estudiosos da palavra dizem que há uma mesma linha, elas ocorrem ao mesmo tempo. São pontos de vista diferentes. O selo representa a mesma coisa que as trombetas, que representa por sua vez a mesma coisa que as vozes, que representa por sua vez a mesma coisa que as taças, e por aí vai. Tá bom? Com isso em mente, vamos prosseguir o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Leiamos Apocalipse,
capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Eu falei agora que os selos, as trombetas, as taças e as vozes são paralelas. Aqui os irmãos podem achar, mas assim que o cordeiro abriu o 7º selo, desencadeou as trombetas. Queridos, os eventos, os irmãos podem comparar, são semelhantes. Eles ocorrem de forma paralela, aqui, selo, trombeta. E o que acontece? O cordeiro, que é o único digno de desatar os selos, fez a retirada do 7º e último selo, e houve silêncio no céu. O que significa esse silêncio? Significa que entre o sacrifício de Cristo e o cumprimento da promessa da volta dele, haverá um período. Há um período. Não muito longo, percebo que é só durante meia hora, em que as coisas estarão sendo preparadas, a terra estará sendo preparada, os anjos estarão preparados para executar a vontade de Deus, até que o mundo se torne o reino do nosso Cristo. Portanto, resumidamente, o verso 1 representa a retirada do último selo do livro. Depois tem essa pausa, que é a expectativa das coisas que acontecerão no céu e na terra. E Jesus sempre fala, né? Faça as coisas, não aquela oração que Jesus ensina. Que a sua vontade, Deus, seja feita tanto na terra como no céu. E Jesus também ensinou que tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então a terra está ligada ao céu. As nossas ações refletem no céu. E esse silêncio de meia hora é essa expectativa. E a brevidade dele indica que a obra da redenção e o cumprimento da palavra de Deus não podem ser prolongados. Não durarão muito tempo. Será breve. E Jesus o tempo inteiro diz, em breve eu vou voltar. Em breve as coisas se cumprirão. Então nós estamos durante meia hora, vamos dizer assim, para a volta de Jesus. Olha quão breve, pensando dessa maneira, estamos do retorno de Cristo. Vamos para o verso 2. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Claramente, o preparo para a justiça divina sobre os inimigos do Cordeiro e, consequentemente, os inimigos da Igreja, os nossos inimigos. Principalmente os da potestade do ar. Porém também, infelizmente, muitos seres humanos se tornam também nossos inimigos. Verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Eu botei aqui, resumidamente, um anjo como sacerdote. Olhando Êxodo, capítulo 30, de 1 a 10, Deus está orientando Arão. Arão, como sumo sacerdote, usava o altar
para receber o incenso aromático, que representa as orações dos santos. E Arão fazia isso como uma forma de sacrifício pelos pecados do povo. E ele realizava essa tarefa apenas uma vez por ano. O anjo faz o papel do sacerdote. Ele faz o papel do sacerdote. Então, tanto em um caso de Arão e dos demais sumos sacerdotes, quanto a do anjo, a oferta do incenso era apresentada diante do Senhor Deus. Também ocorre isso em Ezequiel, no capítulo 10, no verso 2. O que acontece? Qual é o contexto? Um homem de linho tomou as brasas de entre os querubins e Deus mandou que as cinzas fossem arremessadas contra a cidade de Israel. Perdão, amigos. Eu tinha que ler o 4 e o 5 também. Com licença, isso mesmo. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora sim. Continuando. As cinzas foram arremessadas pelo homem de linho, a mando de Deus, sobre a cidade de Jerusalém. A partir desse momento, Deus usa o profeta Ezequiel para anunciar a justiça divina sobre o seu próprio povo. E da mesma forma, quando o anjo joga o fogo à terra, a nossa terra mesmo, significa o início do julgamento de Deus sobre o maligno e os inimigos de Cristo e do seu corpo, que é a igreja. Viram os irmãos como as orações do justo realmente têm muito efeito, capaz de fazer com que a mão de Deus se mova para proteger a igreja dos inimigos. Verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Os irmãos já viram como é que os músicos se preparam para tocar qualquer instrumento. Ele tem que ficar lá esperando a ordem do maestro ou do ministro de música. Deu a ordem, começa a execução da música através dos instrumentos. Será exatamente assim quando os anjos se prepararem ao toque da trombeta. E a partir desse momento, as trombetas se dividirão em 2 grupos. 4 se abaterá contra a natureza e as coisas acessórias da vida. E 3 serão sobre a vida dos homens, diretamente. E a igreja estará envolvida nisso. A igreja, nesse momento, quando os 3 últimos sons das trombetas soarem, será provada. E nesse momento, muitos teólogos acreditam que é quando a igreja passará pela tribulação, mas passará e verá a tribulação e não será completamente atingida. Lembrando aquele cenário quando o povo hebreu estava cativo no Egito e quando as pragas ocorreram contra Faraó, a família de Faraó e o Egito por inteiro, o povo de Deus era protegido. Então, por associação, creem alguns teólogos a mesma coisa. Nós que permaneceremos firmes na promessa de Deus, a igreja verdadeira
do Senhor será poupada dos terrores. Será poupada dos terrores. Por isso a importância da gente sempre estudar a palavra de Deus, procurar algum momento para fazermos o nosso a sós com Deus e orar, orar, orar. Fugir dos pecados, obedecer o mandamento do Senhor Jesus. Veremos então o toque da primeira trombeta. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também de toda erva verde. Portanto, estamos falando do reino vegetal. Esse ataque ao reino vegetal pode ser visto hoje nas queimadas, nas secas. A gente pode olhar nas reportagens e nos lembrar da trombeta soada. Esse fenômeno também aconteceu enquanto Moisés era usado por Deus para tentar mover o coração de Faraó, convencendo-o a liberar o povo. Mas a gente sabe que Faraó se tornou obstinado. E esse evento da primeira trombeta lembrou muito a 7ª praga contra o Egito. Qual foi a 7ª praga? A chuva de pedras, que destruiu a vegetação, os cereais, a fonte de sustento do povo do Egito. A fonte de sustento do povo do Egito. Quando há uma guerra, uma das primeiras coisas que o general faz, que o rei manda, que o presidente, ele controla, ele deixa com que o alimento se torne algo raro. Isso desestabiliza uma nação inteira. Então, haverá uma desestabilização por parte de alimentos. Porque a relva, a erva, as árvores, as folhas, são alimentos, né, pela cadeia alimentar dos herbívoros. Então, olha a importância disso. E olha a semelhança com a 7ª praga. Assim como a chuva de pedras com fogo destruiu os vegetais, ervas e árvores, e no caso do Egito, também animais e alguns seres humanos, o efeito da primeira trombeta também queimou a terça parte da terra, das árvores e das ervas. A terça parte, isso significa que haverá uma outra parte poupada. Não será por completo, será uma parte poupada, por causa dos eleitos de Deus. Na ira de Deus, ele protege o justo. Leiamos agora acerca da segunda trombeta, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Imaginemos um meteoro. Em filmes há muitas representações do fim do mundo com uma saraivada de meteoros. Agora imagina um meteoro enorme, grande. Agora imagina um do tamanho de uma montanha. Está em chama ainda por cima.
Essa montanha, alguns estudiosos afirmam, podem representar duas coisas. Líderes heréticos muito famosos, ou, pelo período de João, enquanto ele registrava essas visões, essa revelação, pode representar Roma, a queda de Roma, os ataques a Roma. E ela cai no mar. Vamos lembrar que na primeira aula sobre a volta de Jesus, a gente falou sobre o mar. A volta de Jesus na natureza e no mundo. Os irmãos lembram? Então, lá na natureza, eu disse que o mar representa uma multidão, representa vários povos, várias sociedades. Se a gente for pegar então essa imagem e trazer para esta leitura que fizemos, significa que a multidão será atingida por uma grande enganação, uma grande mentira, e muitos acreditarão nela. E até mesmo igrejas acreditarão nela. Esse marca toque da segunda trombeta. Em Jeremias, no capítulo 51, do verso 25, diz que os montes são as instituições poderosas da Babilônia. Assim, a grande pedra em chamas sobre o mar representaria os poderes maus contra todos os povos do mundo e a sua maldade. E as naus, os religiosos que se aproveitam das mentiras e as aderem, porque estão ganhando alguma coisa com isso. Porém, eles serão também desmascarados na presença de muitos, porque Deus sabe quem é quem. Lembrando, terça parte, haverá aquele povo preservado, nós, o povo de Deus. Continuemos, irmãos. Verso de 10 a 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Se tornaram amargosas. Essa grande estrela nos remete a uma passagem em Isaías, no capítulo 14, no verso 12. Aquela famosa passagem em que revela-se a queda de Satanás. A figura da estrela despencando do céu representa Satanás, que caiu e debilitou as nações. Essa mesma imagem também se relaciona com a Babilônia na época de Isaías. Império grande e poderoso, que pode também se relacionar a Roma, império grande e igualmente poderoso, até mais do que a Babilônia. Então, por extensão, essa estrela representa, em Apocalipse 8, verso 10, um poderoso, um soberbo, um glorioso, que contaminará muitas pessoas, transtornando leis, invadindo até a igreja com muitas heresias. Porém, esse corrupto será derrotado. Mais uma vez, água. A água representa diversas nações.
diversas nações. E da água é que vai emergir uma besta, que será o anticristo, aquele que se equipará a Cristo, será semelhante a Cristo. Porque esse anti não é questão de contrário a alguém, mas igual a alguém. Perdão. E a gente sabe que Satanás, se a gente for prestar atenção nas estratégias dele, nas falas dele, procura sempre se assemelhar a Cristo e a Deus, e até mesmo a anjo de luz, ele se traveste. O anticristo fará exatamente isso. Alguns acreditarão que aquele anticristo é uma pessoa praticamente irmão gêmeo de Jesus. Então, olha só, ele será capaz até de enganar alguns eleitos de Deus. Vamos ficar atentos, vamos observar o nosso redor, irmãos. Vamos assistir aos jornais, vamos procurar as informações corretas para que a gente não caia no engano. E observemos a vontade do Senhor se cumprindo para a consumação dos séculos. O absinto é uma erva de sabor amargo. Algumas vezes ela é usada como uma erva medicinal. Porém, o seu forte era ser tóxica e venenosa. Alguns homens se apoderarão das mentiras, das heresias, religiosos e não religiosos, religiosos e políticos. Ao primeiro momento vai parecer uma boa ideia, porém, em um período acontecerá que esse efeito será um efeito reverso, principalmente na alma e no espírito dos homens, que morrerão no pecado, porque não se convencerão de que estão errados e de que foram enganados. Pode parecer uma decisão correta desse político, ou desse religioso, ou de ambos. Mas um dia se mostrará uma escolha fatal. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse, tanto dia como também noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Foram 3 ais da águia. E cada ai é uma advertência dura. A partir de então vai começar um novo ciclo. Um ciclo em que os homens diretamente serão castigados por causa da sua maldade. E as 3 últimas trombetas completarão, cada uma delas, um ai específico. Antes de falar dessa águia, vamos retomar aqui o verso 12. Obnubilação, meus irmãos, significa escurecimento das iluminárias, o sol, estrelas e a lua. O que isso significa? O escurecimento da terça parte das iluminárias do céu coincidem com as profecias contra a Babilônia. Em Isaías, no capítulo 13, no verso 10.
e também contra o Egito, conforme Ezequiel 32, verso 7. E também quando Joel anunciou o grande dia do Senhor, que é esse período. Desde Joel, no capítulo 2, no verso 10. Vocês também se lembraram de um outro texto que fala do escurecimento do sol, da lua e das estrelas? Isso mesmo. Em Mateus, Marcos, Lucas, porém em Mateus é o mais comentado, é o mais famoso, vamos dizer assim. Jesus anunciou que esse efeito ocorrerá após as tribulações e marcará um sinal antes da volta dele. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 29. E o mesmo sinal também ocorreu ao rompimento do sexto selo em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao verso 13. Então vamos levar em consideração as profecias de Isaías, as profecias de Ezequiel e a de Joel. A opacidade das luzes remete-se ao fim do poder dos poderosos, o fim das autoridades más, o fim da soberba dos governantes maus. A luz também é símbolo do conhecimento e da sabedoria. No século XVIII, houve um período que começou na França e se espalhou pelo mundo, chamado Iluminismo. E esse período que marcou a valorização da intelectualidade, do esclarecimento. Os homens procuraram mais o saber. E muitos deixaram um pouco de lado as questões míticas, religiosas, não as abandonando completamente. Não quer dizer que nesse período todo mundo virou ateu, não. Mas nesse período valorizou-se muito mais o conhecimento humano. Então a luz é o símbolo desse conhecimento e da sabedoria. Dizemos que alguém está lúcido porque ela está com as suas faculdades mentais perfeitas. Então o escurecimento da luz, dessa forma, representa o abandono do conhecimento verdadeiro das Escrituras e o afastamento de Deus. O povo perece por causa da falta de conhecimento. E que tipo de conhecimento? No conhecimento de Deus. Já está lá, em Oséias capítulo 6, no verso 6. A ignorância dos enganadores, a maldade dos maus, a hipocrisia dos hipócritas serão atingidas pela ira divina. Por esse tempo, o primeiro grupo finaliza sua missão. Haverá uma piora na vida dos homens. A águia, que pode também ser um anjo, prenuncia as terríveis calamidades dos 3 últimos toques das trombetas. Aí então nos encaixamos nos 3 ais. Vamos nos atentar para isso, queridos. E mais uma vez, observar como anda o mundo, okay? Principalmente no lado político e religioso, que são os que mais se destacam, mas sem nos esquecer dos fenômenos da natureza, das catástrofes, tá bom? De novas ideias que estão surgindo. Vamos prestar atenção e saber discernir o bem do mal. Prossigamos. A 5ª trombeta. Já está no capítulo 9, de 1 a 12. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os irmãos acharam que só os adeptos ao anticristo teriam uma marca na testa. Nós, o povo de Deus, também seremos marcados. Mas eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Foi-lhes também dado, não que os matassem, não que matassem os homens que não foram marcados, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelo de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, cada gafanhoto tinha sobre eles, como seu rei, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Começamos o início do segundo grupo. Apresentaremos a estrela ardente sobre a terra, o encobrimento do céu e da luz e a aparição dos gafanhotos. Desta vez, uma estrela já está sobre a terra. João não a viu cair, já estava caída. E sobre a terra, aquela estrela que João mencionara anteriormente, caiu no mar. O mar representa as multidões de todo o mundo. A terra representa mais o lado religioso, civilizado também. Como o mar representa todos os povos, então ele representa não só as cidades grandes, por exemplo, mas tribos desconhecidas, ilhas, pessoas que moram em montanhas. Já a terra remete a um simbolismo mais unificado. Então muitos
estudiosos consideram a Terra sendo a civilização, uma cidade grande, uma nação completa, como os Estados Unidos, o Brasil. Tudo bom? É isso. Com isso em mente, dessa vez uma estrela já está sobre a Terra. A Terra significa civilizações. Os homens que não estão com Cristo serão amargurados por causa disso. O Sol e o ar escurecem para simbolizar a perdição de uma vida sem a luz de Cristo. Os irmãos já viram a fumaça que sai de um vulcão? Viram em filme, viram alguma reportagem, não é verdade? Então, imaginem essa cena, mas sendo da Terra. Essa fumaça foi tão intensa que encobriu o céu a ponto de haver escuridão completa, semelhante àquela escuridão contra o Egito. Isso significa uma total ignorância por parte dos homens que não estão com Cristo Jesus, porque eles não têm a luz do Evangelho. Após a escuridão completa, os gafanhotos saem após o escurecimento, da sanidade dos afastados. E é muito igual à 8ª praga do Egito. Com a diferença de que agora os gafanhotos atacam as pessoas e não a vegetação. Esse episódio remonta quando Deus manda um homem vestido de linha, lá em Ezequiel, ferir de morte todos os que são maus e que faz as cidades de Jerusalém e de Judá sofrerem com a violência e a injustiça. Esses homens não foram marcados na fronte. Quem sobreviveu foram os que marcaram a fronte e que sofriam por causa das mazelas devido à iniquidade dos perversos. Isso está comprovado no livro de Ezequiel, no capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 10. Ezequiel, capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 10. Os irmãos podem parar, se quiserem, este vídeo e procurarem para confirmar o que eu estou dizendo. Porém, diferentemente da época de Ezequiel, Deus ordena que não matassem os homens, agora é Apocalipse, mas que os gafanhotos os perturbassem, como se estivessem alucinados. E para piorar a situação, ninguém conseguirá se matar, só ficarão com desejo, à semelhança de Jó, quando, tribulado, questiona sua nascença e também se pergunta por que aqueles que desejam se matar não se encontram com a morte. Tamanha é a aflição e a agonia por que passa. Os irmãos já passaram por algum momento assim, que parece que não vai ter fim? Um momento ruim, trágico, uma escuridão completa? É assim que vai acontecer aos pecadores não remidos. E olha que interessante. Esse ataque será contra os maus. Os mesmos maus que aceitaram a palavra de Satanás e, de uma certa maneira, se usufruíram dela. Mas Satanás os atacou. Ele é igual essas pessoas traidoras que se faz de nosso amigo, mas nos esfaqueia pelas costas. É isso que Satanás faz com todos os pecadores. Ele oferece um banquete, ele oferece tudo que é prazeroso, mas no final ele cobra. Ele é como também um agiota, que te empresta dinheiro, mas ele te cobra. E pior, ele acaba com a sua vida. Satanás faz a mesma coisa. E esse toque da trombeta representa o primeiro ai contra os homens.
Vamos falar agora do corpo deles. O corpo dos gafanhotos era como de cavalos, demonstrando força e correndo em uma direção única. Os não remidos. Na cabeça deles havia coroas parecendo de ouro, o que denota autoridade para atormentar os homens. O rosto de homem indica inteligência e aparência igual aos homens em geral. Eu, você. Então será muito sutil. Nos confundirá. Confundirá aqueles que não estiverem com Cristo. Também apresenta a sutileza de mulher. Ao mesmo tempo, tem dentes de leão, porque ele destruirá e consumirá bruscamente a alma humana sem Deus. Os irmãos já viram algum documentário sobre a mordida de um leão? Ele pesa muito, ele esmaga o osso. Então imagina a alma das pessoas sem Cristo sendo esmagadas por esse pecado, por esse tormento. Será assim, infelizmente. A couraça de ferro demonstra resistência contra ataques e poder de investidas, protegendo o gafanhoto. Então a igreja pode orar com repreensão, a igreja pode orar para que esse tormento se diminua, porém, não que as orações não terão efeito, mas os gafanhotos estarão tão firmes que não serão atingidos diretamente, estarão protegidos e assim continuarão a sua destruição dos homens maus, dos homens sem Deus. Olha que coisa terrível, porque muitos de nós temos parentes, temos conhecidos que infelizmente têm um coração obstinado. A gente ama, mas só que essa pessoa não abre o coração para Cristo. Se eles não se atentarem, haverá um tempo em que eles serão cobrados pelo pecado deles. O farfalhar das asas é um movimento desses soldados. Além disso tudo, possui ferrão na cauda para atormentar. Rapidinho, voltando aqui, os irmãos já viram filmes de cavalaria, quando estão lá os soldados preparados para a guerra, os cavaleiros, e quando o rei dá o sinal, vem aquele blu, 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 blu. Esse som representa também aqui esse avanço dos anjos maus, podemos dizer que sim, contra aqueles que estarão como presas, porque não estarão abrigados nas asas do Senhor. Além disso tudo, possui um ferrão na cauda para atormentar. Por último, assim como o rei cavalgava para liderar o combate, sobre os gafanhotos há um anjo do abismo, chamado de Abaddon, ou Apolion, na sua tradução em grego, que significa destruição, ou também pode significar perdição. Olha o nome desse rei, destruição e perdição. Portanto, representa o diabo. O diabo comandará o tormento contra os sem Cristo e sem salvação. Eu não disse que o diabo dá, mas ele também quer uma troca? Isso não nos lembra Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte,
ou seja, a consequência de uma vida pecaminosa é uma vida de morte, de amargura. Nunca é bom a gente preferir o diabo e as suas propostas a Deus e as suas propostas. Vamos preferir sempre Deus. Sempre escolheremos o bem. Esse cenário é apenas o primeiro ai. Vamos para o segundo ai. A segunda advertência. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, cor de jacinto e cor de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Voz procedente dos 4 ângulos do altar, soltura dos 4 anjos do rio Eufrates. Vamos voltar ao altar. Lá no deserto, Deus mandou que Moisés, juntamente com o povo, construísse a tenda da congregação. E um dos objetos para o culto era um altar. E Deus pediu que nos 4 ângulos do altar fundisse a ele, bem na ponta, 4 chifres. Sobre esse altar seria imposto o quê? O incenso. Lembra que o incenso representa as orações dos santos? Então, a voz que falou ao anjo da sexta trombeta
Foi a voz das orações que nós fazemos. E a voz de Deus para executar juízo sobre os inimigos do corpo de Cristo. E, consequentemente, são inimigos do próprio Cristo. Isso considerando, o capítulo 8, o verso 3. Agora vamos saber o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele se encontrava lá no Antigo Testamento, na Babilônia. Era território da Babilônia. Antiga inimiga da cidade santa, que é Jerusalém. Na época de João, Roma dominava aquela região. Então a gente pode dizer que é um recado também de Roma, vindo de Roma. Pode-se então compreender que num tempo exato, determinado por Deus, um poder inimigo traria mais mal sobre as pessoas que vivem no pecado, sem arrependerem-se, e receberão o pagamento do pecado, conforme, de novo, Romanos 6, 23. Lembrando, os anjos estão dentro dos limites de uma nação inimiga do povo de Deus. Assim, a tragédia recairá em quem permanece no pecado. A quantidade de erros cai diretamente sobre os ímpios e de forma multiplicada. Os cavalos e os cavaleiros possuem as cores do fogo, da fumaça e do enxofre, o que, por sua vez, são as consequências da guerra, o ardor e a violência. A imagem que os cavalos têm se assemelha muito a uma quimera da mitologia grega, que hoje em dia, até no dicionário, se remete a sonhos. Sonhos muito imaginativos, muito exagerados. A cabeça de leão é a representação da ferocidade e as serpentes na cauda são as ofensivas contra os homens mortais. O acúmulo da maldade derramará sobre os perversos como a destruição de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis 19. Viu como a Bíblia toda se conversa, meus irmãos? A Bíblia toda se encontra. Durante o meu estudo, eu mais usei a palavra de Deus do que o livro, internet, só para coisas muito pontuais que eu procurei uma autoridade humana. Mas o restante, a maior parte, foi a autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela se completa, ela se responde. O tempo inteiro Deus fez as coisas acontecerem para nos remeter a esses momentos. Apesar desse período em que muitos sucumbiram por causa dos próprios pecados, outros ainda permaneceram fora da presença do Senhor, continuando idólatras, continuando assassinos, continuando prostitutos, continuando ladrões e continuando feiticeiros. O Faraó do Egito não foi a mesma coisa? O tempo inteiro Deus lançava pragas, mas o coração ímpio do Faraó não se arrependia. Então Deus apertava um pouco mais o cerco contra Faraó. E a mesma coisa acontecerá, porque o coração do homem é o coração já inclinado para a maldade. E isso, meus irmãos, desde a infância. A palavra de Deus diz isso. Quando ocorre o fim do dilúvio e o Senhor demonstra
um coração condoído, e por isso ele preservou a vida de Noé e de sua família, o Senhor, ele afirmou que realmente o coração do homem sempre estará inclinado para o pecado, infelizmente, mas há um momento de cura, um momento de remissão, que hoje em dia a gente encontra em Jesus Cristo. Hoje em dia a gente encontra em Jesus Cristo. Na época do Antigo Testamento a gente encontrava no próprio Deus e também no sacrifício que o sumo sacerdote apresentava ao Senhor. Então o Senhor sempre procurando resgatar o seu povo, desde tempos antigos. O Evangelho apresenta um único caminho, a única adoração, um único Deus, a única salvação. Mas muitos tomarão o caminho errado, a escolha errada, e não se arrependerão. E nós, que somos salvos, temos que permanecer em Cristo, porque nós também podemos ser atingidos pelas mazelas do pecado, se a gente não se fixar à videira. Agora haverá uma pausa, uma outra pausa, como houve entre o sétimo selo e a primeira trombeta. Agora haverá entre a sexta trombeta e a última. O anjo forte, João engole o livrinho, a medição do altar e as duas testemunhas mártires. Eu não vou ler esses capítulos porque a aula já está enorme, eu tenho consciência disso, irmãos. Mas é importante nos aprofundar nisso. Os irmãos podem parar a qualquer momento e assistir depois. Mas assista um pouco, pelo menos. Finalizem essa aula. Nesse caso, foi preciso que ela se estendesse para... deve estar em torno de 1 hora já. O que vai acontecer nesse período? Jesus vai se apresentar, entregará um livrinho a João, e João, assim como o profeta Ezequiel, o consumirá. E João vai dizer que mastigando fica um doce, mas quando ele engoliu, sentiu um gosto amargo. Isso representa que o Evangelho, ele é bom. As pessoas falam, o Evangelho é bom. Mas nem todo mundo quer engolir as verdades do Evangelho. O estômago de João representa esse lado carnal do ser humano. Os lábios de João é um homem purificado. O estômago dele é um homem ainda no pecado, que rejeita o Evangelho, que rejeita a verdade de Cristo. A medição do altar e a medição do tabernáculo significa a preservação dos filhos de Deus. E o pátio exterior representa os gentios, os não-judeus, que por muito tempo profanou a cidade santa, Jerusalém. Como, por exemplo, o ano 70, quando Vespasiano, o imperador romano, foi a Jerusalém e destruiu o templo. Deus preserva alguns, o seu povo, mas ele também permite que os gentios seja a representação do castigo divino contra o pecado do seu povo, para o acordar, o despertar.
E as duas testemunhas mártires, que elas aparecem também em Ezequiel. Haverá um momento que essas testemunhas serão perseguidas e mortas, e ficarão 3 dias e meio assim. 3 dias e meio nos remete lá à profecia das 70 semanas de Daniel, em que o anjo diz que em 3 dias e meio haveria a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É o mesmo período da morte e a ressurreição das duas testemunhas, Moisés e Elias, que representam a verdade da igreja, a resistência da igreja contra o mal e a perseguição contra a igreja e a tentativa do mal calar a boca da igreja. É nesse momento em que surge pela primeira vez a palavra de Deus, a besta, o anticristo. Essas testemunhas subirão ao céu e aqueles que presenciarão verão que realmente elas falavam o tempo inteiro a verdade de Cristo. Foi exatamente como Jesus. Jesus disse que os seus discípulos passariam pelas mesmas coisas que o seu mestre. Mais uma tentativa de Deus se reconciliar com aqueles que ainda faltam para fazerem parte da família de Cristo e do seu corpo. E agora chegamos no capítulo 11, do verso 15 ao 19, a 7ª trombeta. Vamos ler? O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres o que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É a consumação da vinda de Cristo. O cântico das vozes exultam com a fundação concretizada do reino de Deus e de seu Filho na terra. Em 1 João 5,19, esse autor do Apocalipse registrou que o maligno está na terra, reinando. No entanto, Cristo tomará o reino do mundo para si, dado por Deus Pai, sendo o Senhor de tudo eternamente. A mesma coisa foi predita por Daniel no capítulo 7, do verso 13 e no verso 27. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos, curvam-se perante o Senhor, agradecendo-o pelo reinado e justiça contra os inimigos da igreja, contra os inimigos do caminho. A natureza reagiu novamente à presença do Senhor. Agora, o véu
definitivamente rasgou-se e todos os gemidos se alegrarão no reinado de Deus. Aleluia. Aleluia. Portanto, meus irmãos, os 24 anciãos é a soma de 12 tribos de Israel mais os 12 apóstolos de Cristo. Legal, né? Mas Jesus já dissera, eu não vou recordar agora, essa memória me veio só nesse momento, que os fariseus seriam julgados pelos apóstolos e pelas tribos de Israel. E é realmente o que vai acontecer. Queridos, esta foi mais uma oportunidade de aula. Durou muito. Eu gostaria até de dividir em 2 partes, mas eu não fiz isso porque atrapalharia o andamento das outras aulas. Portanto, foi importante falar agora aos irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos prestar atenção às coisas que estão acontecendo no mundo. E sempre procurando olhos para ver, pedindo diretamente a Deus a sabedoria. E com fé, porque se o irmão pedir, mas duvidar, infelizmente não terá o efeito desejado. O irmão precisa crer, não precisa estar em cima do muro, precisa crer. E assim será feito. Queridos, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre todos os irmãos. Louvado seja o Senhor. E vamos orar para finalizar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas traduções. Muito obrigado pela organização da tua palavra. E muito obrigado pela veracidade dela. E muito obrigado pela minha reedição e pela reedição dos meus irmãos que verão a tua glória. Proteja-nos, Senhor, para que nós não caiamos da videira que é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, a nos manter firmes na tua vontade. Muito obrigado por este ensino. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos.